Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Aqui nesse canal você aprende absolutamente tudo o que precisa para reduzir o seu manequim comendo de tudo. E eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e no episódio de hoje eu vou revelar 5 estratégias que vão ajudar a diminuir a sua barriga e reduzir o seu manequim. Sabe aquela barriga que tanto incomoda, né? Nós mulheres, que tanto nos deixa triste, incomodada. Então, essas 5 estratégias você pode começar a aplicar hoje na sua vida e vão ajudar a reduzir essa barriga tão incômoda e reduzir também o seu manequim, tá bom? Mas antes de eu revelar quais são essas 5 estratégias, então, se você ainda não é inscrita no canal, para tudo que você está fazendo e se inscreve agora. Claro, já clica no sininho lá para ficar por dentro de todos os vídeos novos, ou seja, para não perder nada de novo que tem aqui nesse canal. E claro, se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like, tá bom? Então vamos lá agora ao que interessa. Ô, coisa chata que é essa barriga que tanto incomoda as mulheres. Eu vou te falar, 99% das mulheres não se incomodam com gordura acumulada em outras regiões do corpo, por exemplo, bumbum, coxas, mas a barriga, o lugar que incomoda, né? O lugar que você quer colocar uma roupa e acaba não dando certo, acaba não ficando boa. Aí você, quer colocar um biquíni e acaba não se sentindo bem por causa daquela barriga. E por causa disso, por se sentirem muito incomodadas, as mulheres começam a fazer muitas loucuras para perder essa barriga que tanto incomoda. E aí acabam fazendo coisas que não devem ser feitas, que ao invés de ajudar o processo, acabam prejudicando ainda mais. Elas cometem loucuras do tipo, e eu quero que você reflita um pouquinho sobre isso, quero saber se você também já cometeu esse tipo de loucura, e quero que você deixe aqui nos comentários para mim, que eu quero saber. Parar de comer, fazer essas dietas extremamente restritivas, passar fome, sofrimento. O que isso acontece? Isso é extremamente prejudicial para a nossa saúde. Por quê? Porque isso gera riscos de carências nutricionais, porque você acaba comendo muito pouco, ingerindo poucos nutrientes, e isso faz mal para a nossa saúde. E sem contar que fica naquele eterno efeito sanfona, porque faz essas loucuras aí, acaba restringindo demais a alimentação, passando fome, passando vontade, e depois, quando começa a comer, come em dobro, o triplo. Então, tudo aquilo que você perdeu de gordura, você acaba ganhando de forma muito mais acentuada, tá bom? Então, o que você precisa entender? Primeira coisa que você precisa entender com relação à perda de gordura, para imaginar que você... a primeira coisa que você tem que entender para você perder barriga, você tem que parar de fazer esse tipo de loucura, porque esse tipo de dieta não vai funcionar, esse tipo de restrição não vai funcionar, isso só vai fazer com que você fique vivendo no eterno efeito sanfona. Você emagrece e depois engorda tudo de novo. E isso, além de fazer muito mal para a sua saúde, isso também causa muita frustração, né? Porque você acaba se sentindo com aquela sensação de fracasso, de tudo que eu começo não consigo dar continuidade, que eu nunca vou perder a barriga na minha vida, nunca vou conseguir reduzir o manequim. Então, o que você precisa entender? Que esse tipo de dieta não funciona. O que você precisa fazer para perder barriga não é fazer loucura, não é fazer restrição absurda, não é parar de comer tudo que você gosta. Você precisa aprender, você precisa usar estratégias que façam com que você tenha uma alimentação inteligente. Fazer combinações de alimentos inteligentes que vão favorecer e acelerar essa queima de gordura. Você tem que ter estratégias que não são essas de fazer dieta restritiva, restringir demais a alimentação, parar de comer tudo que gosta. Não, isso você deve esquecer, tá bom? Você precisa do quê? De estratégias que realmente funcionem, uma alimentação inteligente aliada a algumas técnicas, algumas estratégias que eu vou te passar que são super simples, que você pode começar a aplicar ainda hoje na sua rotina, e que essas sim realmente vão ter um resultado efetivo e acelerar aí essa queima de gordura para que você finalmente consiga perder essa barriga que tanto incomoda e, claro, também reduzir o seu manequim.
tá bom? Então vamos lá para 5 dicas que você pode começar a aplicar ainda hoje na sua vida, na sua rotina, que são super simples, que vão te ajudar a diminuir barriga e reduzir o seu manequim. Vamos lá! Dica número 1, muito, muito, muito importante, parece banal, mas é fundamental. Aprenda a controlar o seu estresse. Como assim, Carol? O que tem a ver estresse com barriga, com perda de gordura? Absolutamente tudo. Tudo. Quem acompanha aqui o meu canal, se você me segue lá no Instagram, você com certeza já me ouviu falando disso. Que o estresse é uma das coisas que mais prejudicam o processo de perda de gordura. E ainda mais, quando você está muito estressada, esse estresse acaba aumentando muito mais a sua gordura na região da barriga. Se você acompanha meu conteúdo, você sabe quantas e quantas vezes eu falo sobre a questão do estresse. Aí você vai me perguntar, mas Carol, o que tem a ver uma coisa com outra? Só porque eu tô estressada eu vou ter barriga? Exatamente. Sabe aquela história que o pessoal fala que estresse da barriga? Então, isso não é um mito, isso não é uma historinha, isso é pura verdade. Porque o que acontece? Quando você está muito estressada, o seu corpo acaba produzindo em excesso um hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, se você tem uma produção muito aumentada de cortisol, acaba depositando muito mais gordura na região da barriga. Cortisol é um hormônio muito importante, lógico que nós temos que ter produção de cortisol, mas não em excesso, porque excesso de cortisol faz aumentar a gordura na região da barriga. Então, dica número 1 é controlar o seu estresse. Carol, como é que eu vou fazer isso? Meu Deus, eu sou muito estressada. O que eu preciso fazer para controlar? Primeira coisa de tudo, não fazer dieta restritiva, porque se você fizer dieta restritiva, você vai elevar muito os níveis de estresse do seu corpo. Claro, você vai passar fome, você não vai ter nutriente, então você vai ficar muito mais estressado. Então, primeira forma de controlar seu estresse é não fazendo dietas restritivas, certo? Não fazer restrição absurda, não parar de comer tudo que você gosta, beleza? Outra coisa muito importante, parece simples, mas isso é muito importante, muito fundamental. Para você controlar o seu estresse, você tem que encontrar atividades que você consiga canalizar todo esse estresse. Carol, mas como que eu vou descobrir isso? Fazendo, tentando. Mas claro, existem algumas atividades que são mais relaxantes, como por exemplo, meditação, como yoga, atividade física, qualquer uma, independente de qual for. Qual que é melhor? A que você conseguir fazer e a que estiver dentro da sua rotina. A atividade física, ela ajuda a liberar esse estresse. Por quê? Porque quando a gente termina de fazer atividade física, o nosso corpo, ele libera hormônios e neurotransmissores que nos dão essa sensação de prazer e bem-estar. Então, você tende a ficar muito menos estressado, tá bom? Mas a atividade física, quem vai determinar é você. O que você achar que for melhor e que tiver mais tranquilo para você aplicar aí na sua rotina, tá bom? E, claro, a atividade física ela é importante por vários outros motivos, mas principalmente para ajudar a diminuir esse estresse. Uma vez que você reduz o seu estresse, seus níveis de cortisol, que é esse hormônio responsável por depositar gordura nessa região da barriga, eles vão ficar normais, nos níveis normalizados, e isso vai favorecer a sua queima de gordura. Combinado? Dica número 2, nunca leve o celular na mesa, na hora das refeições. Então, quando você for fazer qualquer tipo de refeição, deixe o seu celular de lado. Não leve à mesa, não fique com ele lá na hora da refeição. Por quê? Porque quando você está com o celular na mão, você acaba tirando a atenção do momento da refeição. E aí, o que acontece? Você acaba comendo sem prestar atenção. Então, você come muito mais do que você deveria e você não presta atenção nos alimentos que você vai comer. Então pensa assim, a hora da refeição requer atenção. Você tem que prestar atenção naquilo que você está comendo, certo? E normalmente quando você está comendo com o celular do lado, o que você faz? Você come muito rápido, mal mastiga, além de não prestar atenção, você come muito rápido, não mastiga muito bem os alimentos e isso é péssimo. Por quê? Porque a mastigação também ajuda na perda de gordura. Por quê? Porque quanto mais você mastiga os alimentos, quando você mastiga bem, quando você come lentamente,
o seu corpo vai produzir mais um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Ou seja, você vai ficar saciada muito mais rápido, tá bom? Por isso que é importante deixar o celular sempre longe e focar na hora da sua alimentação. Prestar atenção realmente naquilo que você está comendo e mastigar muito bem os alimentos. E outra dica muito importante, já que nós estamos falando de celular, aqui uma dica extra. Já que nós estamos falando de celular, uma outra dica que ajuda muito aí a acelerar o seu processo é você parar de seguir todos os perfis, por exemplo, lá na rede do Instagram, você segue perfil de restaurante, de tour, o que fazer em restaurantes, pare de seguir. Porque as redes sociais, elas têm uma coisa chamada algoritmo. E esse algoritmo, ele nos mostra aquilo que você quer ver. Então, se você tem lá no seu Instagram milhares de perfis de restaurante, de comida, de não sei o que, ele vai te mostrar cada vez mais isso, cada vez mais e mais. E isso pode atrapalhar o seu processo. Porque pensa lá, você nem tá com fome, mas quando você começa a ver lá propaganda de restaurante, propaganda de comida, de delivery, blá, 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 você vai acabar caindo em tentação. Você nem tá com fome, mas você passa a ficar com fome por causa de uma fome emocional. De tanto que você tá assistindo, você acaba sentindo vontade de comer alguma coisa que está, esses alimentos que são extremamente calóricos, são propagandas, essas propagandas de restaurantes, de fast foods, eles têm cores que chamam a nossa atenção, que prendem a nossa atenção e que realmente fazem com que você deseje aquele alimento. Então, primeira coisa, para de seguir todos esses perfis que sejam de comida, que pare de vir, porque quanto menos você procurar por esses restaurantes, por esses serviços, menos as redes sociais vão te mostrar, tá bom? Então, isso daí também é uma forma de não acabar sabotando o seu processo, tá bom? E outra coisa também muito importante, exclua esses aplicativos de delivery de comida. Tira ele do seu celular. Porque você já reparou que esses aplicativos, eles ficam toda hora te mandando mensagem? Ah, agora é hora de você comer, promoção, cupom. Às vezes você nem tá com fome. Às vezes você nem tá propenso a usar esse aplicativo, mas ele fica te mandando tanta mensagem. Puxa, mas tem uma promoção aqui de uma pizza, de um hambúrguer, então eu vou acabar caindo em tentação e acabar pedindo comida nesses aplicativos, e essas promoções normalmente não são alimentos saudáveis, né? Sempre são alimentos aí extremamente calóricos. Então essa é uma dica muito importante, ok? Dica número 3, que é fundamental, que é muito importante para você conseguir diminuir a barriga e reduzir o manequim. Faça uma alimentação inteligente. Lembra lá no início do nosso vídeo que eu comentei contigo que você precisa fazer as combinações certas, consumir os alimentos certos para potencializar e acelerar esse processo? Então, exatamente isso. O que precisa ter nessa alimentação inteligente? Fibras. O que são fibras, Carol? Frutas, verduras, legumes. Você pode adicionar fibras também à tua alimentação, como chia, linhaça, psyllium, aveia, todas essas são excelentes fontes de fibras e as fibras estão presentes nessa alimentação inteligente que acaba ajudando e potencializando a queima de gordura, tá bom? Segundo grupo muito importante que você precisa consumir, proteínas. As proteínas, elas nos dão mais saciedade, elas ajudam na construção muscular e também é fundamental, ajudam a reduzir aí o índice glicêmico dos carboidratos, que o índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o açúcar do carboidrato é liberado no nosso organismo. Então, quanto menos picos de insulina nós tivermos, mais gordura você vai perder. Então, a proteína, além de dar saciedade e ajudar na construção muscular, também ajuda nessa questão de diminuir o índice glicêmico dos carboidratos, tá bom? E claro, fontes de gorduras boas, você incluir na sua alimentação fontes de gorduras boas como abacate, nozes, todos os tipos de oleaginosas, fontes de gorduras boas como abacate, todos os tipos de oleaginosas como castanha, nozes, azeite de oliva, são fontes de gorduras boas que também vão ajudar muito a desinflamar seu corpo, vão te ajudar na saciedade e também vão facilitar essa queima de gordura. Número 4, essa dica também é muito importante. Evite alimentos que parecem saudáveis, mas não são. Por exemplo, sabe aqueles falsos saudáveis que a indústria fica mostrando pra gente o tempo todo que é saudável, que você acha que é e no fundo não é?
Então, exatamente, esses tipos de alimentos você deve evitar, você deve consumir eles o menos possível. Carol, quais são esses tipos de alimentos que parecem saudáveis, mas não são? Suco de caixinha, essas bolachinhas tipo Fit também, embutidos como peito de peru, que parecem extremamente saudáveis, mas não são. Na maioria das vezes, esses alimentos que são os fits, eles têm a mesma quantidade calórica, a mesma quantidade de açúcar das versões normais, e aí você acaba se enganando, você acaba comprando, gastando muito mais dinheiro nesses alimentos que você acha que são extremamente saudáveis, mas não são, eles não vão ajudar em absolutamente nada no seu processo. O que vai ajudar realmente a potencializar não é você ficar gastando dinheiro com alimento fit, não. É você fazer uma alimentação natural e inteligente, assim como eu te expliquei na dica anterior, tá bom? E a quinta dica, a quinta e última dica, que é mais fácil que isso, impossível, é dormir bem. Carol, mas o que tem a ver o sono com o processo de perda de gordura? Absolutamente tudo. Primeiro, quem dorme mal, quem dorme pouco, tem uma propensão muito maior a consumir carboidratos e doces em excesso. Estudos e pesquisas comprovam isso. Então, se você não dorme bem, se você não tem um sono de qualidade, você tem uma propensão muito maior de comer doces e carboidratos em excesso. E isso pode atrapalhar e muito. Não só pode, como com certeza vai atrapalhar o seu processo. E segundo motivo que o sono é tão importante, que quando você dorme bem, a sua produção hormonal vai ser produzida da maneira certa, seus hormônios vão estar sendo produzidos da maneira certa. Então lembra aquele hormônio do estresse, que é o cortisol, que eu falei que quando ele está muito alto, acumula mais gordura na barriga? Se você não dormir bem, esse cortisol vai ficar alto. Agora, se você dorme bem, descansa, além de acordar muito mais disposta, sem estresse, esses hormônios, que nem, por exemplo, o cortisol, vai ficar normal, né, os níveis normais, e hormônios como, por exemplo, GH, que é um hormônio que ajuda tanto na construção de massa muscular quanto de perda de gordura, ele também vai ficar nos níveis certos, vai ser produzido de uma maneira muito mais equilibrada, vai ser produzido de uma maneira muito mais eficiente, tá bom? Então, é exatamente por isso que dormir bem é tão importante para reduzir gordura. Se você não dorme bem, você não vai conseguir perder essa gordura da barriga e não vai conseguir reduzir o seu manequim, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessas dicas. Você viu como são dicas muito simples, muito fáceis, que você pode começar a aplicar hoje no seu dia a dia, você pode começar a aplicar já na sua rotina, e que vão te trazer resultados muito eficientes, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa aqui, já clica no like, já deixa o seu like, deixa aqui nos comentários também se você tiver alguma dúvida ou quiser trazer sugestões de novos vídeos aqui pro canal. E claro, não deixa de me seguir lá no Instagram, no @carolinazonatonutri. Lá também todos os dias tem muito conteúdo que eu tenho certeza que vão te ajudar. Um beijo, até a próxima semana.